A paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Hoje nós iniciamos numa nova trajetória, um caminho proposto de conhecer um pouquinho sobre o livro de Apocalipse. A proposta é um estudo raso, não é de aprofundar, mesmo porque precisaríamos de muito, mas muito estudo teológico, escatológico, que é estudar o Apocalipse com todas as possibilidades, figurativos e não figurativos, e pontos doutrinários que podem ser assim ou não. Então, o nosso objetivo é forma rasa que nós vamos estudar o Apocalipse. Amém? Então, vamos a uma síntese. Veja bem, no grego, Apocalipse significa desvendar. Desvendar o que está atrás das cortinas. Abrir a cortina para ser desvendado. Revelar o que está atrás da cortina. Olha o significado do Apocalipse. Muitos chamam de o livro da revelação, e mas mais profundo no grego significa desvendar, né? Abrir a cortina e trazer para nós o que está atrás da cortina. É o último livro da Bíblia Sagrada. Para os cristãos, é um livro de difícil interpretação. Mesmo porque nós temos divisões e subdivisões, mais subdivisões, pontos doutrinários, escatológicos, que realmente torna, não que seja assim de difícil interpretação, mas é que nós precisamos ter a maturidade de entender que, como é algo que ainda não aconteceu na sua totalidade ou na maior parte, né? É algo que nós não sabemos. Pode ser o ponto teológico A, pode ser o ponto teológico B. E eu, pessoalmente, amo aquelas pessoas que dizem: não sei. Não sei. Eu amo. Sabe, que tem a humildade de dizer: eu não sei. Ou então que traz para nós os pontos doutrinários para que nós possamos observá-los. E alguns se posicionam num ponto tal ou num outro ponto. Mas fato, é um livro de difícil interpretação para os cristãos. Nós temos que ler cuidadosamente, buscar o Espírito Santo de Deus. Muitos estudos já temos sobre o Apocalipse. Então, para os cristãos, é um livro de difícil interpretação. Agora, para os não cristãos, é um livro de terror. É um livro de filme de terror. E eu vou dizer, tem que ser mesmo, porque vão acontecer. Já está acontecendo e vão acontecer. Então, se é para alertar, se é para chamar atenção, que seja de terror, não tem problema. A maneira com que vai vir,
seja pelo medo, pelo pânico, o importante é vir para Jesus. E aí simplesmente vai ser um livro de difícil interpretação, mas que nós sempre temos aí alguns versículos, muitas coisas que nós absolvemos, né? Escrito pelo apóstolo João, é claro que existem, né? Existem estudos que dizem que não é o apóstolo João, mas por tudo que é mostrado neste livro, nós identificamos o apóstolo João como escritor na ilha de Patmos. Era uma ilha que na época essas pessoas, bandidos e principalmente esses perseguidos que para eles, né, para o Império de Roma, era verdadeiras ameaças, porque levantava verdadeiras multidões. Apóstolo Pedro, discípulos, apóstolo João, então trazia um grande terror para o império. Então João foi exilado. Gente, não tem hora melhor para falar com Deus, para ouvir a Deus, do que numa situação de exílio. E como o próprio apóstolo Paulo, várias de suas cartas era como exilado, né, em cadeias. O tempo era bem aproveitado e Deus também se revelou a João. Jesus Cristo se revela a João nesse momento de exílio, né, na ilha de Patmos, por volta do ano 90, 95 depois de Cristo, numa ferrenha, uma das piores partes da perseguição aos cristãos, no império do governador Domiciliano. Uma curiosidade, né? João é o único apóstolo que morre de velhice. Possivelmente sai da ilha de Patmos e morre em Éfeso de velhice. Apesar de ter passado por muita dor e muitas provas e muitas perseguições, existem até um relato de que teriam providenciado para João um caldeirão, né, de óleo fervente, e colocaram João ali naquele caldeirão de óleo fervente. Isso diz a história, né, dos hebreus, a história não está na Bíblia, mas é fonte confiável de que João teria sido colocado num caldeirão de óleo fervente e nada aconteceu com ele, né? Então, é o único dos apóstolos que não morre martirizado, morre de morte natural por velhice. O livro não pode ser visto de maneira isolada. É um grande erro, pois está ligado ao Antigo Testamento, principalmente ao livro de Daniel e alguns profetas que trazem profecias acerca do fim. Então é um erro grande demais achar que o livro de Apocalipse não tem relação com o Antigo Testamento, não tem relação com a Bíblia, como se ele tivesse surgido de repente do nada. Não. Precisamos entender algo sobre estudar a Bíblia. A Bíblia se explica. A Bíblia explica a si mesmo. Então, todas as respostas que nós necessitamos, nós temos na Bíblia. O livro de Apocalipse não é isolado e está entrelaçado, interligado aos profetas do Antigo Testamento, principalmente ao de Daniel. O destinatário. Primeiro, nós vemos claramente ser destino às 7 igrejas na Ásia Menor, hoje chamada de Turquia, essa região que envolvia aí
uns 80 quilômetros, mais ou menos. Então, o destinatário, primeiro, é essas 7 igrejas. Mas por que eu digo primeiro? Primeiro do primeiro. As 7 igrejas diz tudo para nós hoje. Igrejas que Jesus mandaria falar a mesma coisa que disse a essas igrejas. E outro aspecto, como filhos de Deus, cristãos, que quer dizer cristão pequeno, né? Nós estamos ligados a toda essa profecia e eu digo glória a Deus e digo Maranata, ora vem Senhor Jesus. O livro de Apocalipse aborda passado, história, aborda presente, porque nós já estamos vivendo muito e tá aí para todo mundo ver os sinais, e aborda o futuro que nós aguardamos a vinda do nosso Rei, do nosso Senhor Jesus Cristo. Do capítulo 1, esboço, né? Do capítulo 1 ao 3, nós vamos ver cartas às igrejas. Cristo no meio dos 7 castiçais. Do 4 ao 7, vamos ver os 7 selos. Do 8 ao 11, capítulo 8 ao capítulo 11, as 7 trombetas. Do capítulo 12 ao capítulo 14, o nascimento de Cristo e o dragão perseguidor, ou seja, a mulher e o dragão. No capítulo 15 e 16, nós vamos ver as 7 taças que serão derramadas, selos que serão abertos, trombetas que serão tocadas. Do 17 ao 19, a queda da Babilônia e a punição sobre as bestas. Do capítulo 20 ao capítulo 22, o reino de Satanás e o juízo final. Curiosidades. Encontramos muito no Apocalipse o número 6, que é definido como o número do homem. Por isso, anticristo se define como o número 666, né, que é o número do homem, Satanás utilizando, né, de um homem para fazer a trindade, a imitação da trindade no final de tudo, né, das coisas. O número 7, que por curiosidade é encontrado 52 vezes no Antigo Testamento e que simboliza a perfeição, o número de Deus. Encontramos também muito o número 12, 12 apóstolos, 12 portas, é também conhecido como um número total, número da perfeição. A mensagem do Apocalipse, Apocalipse 19:6, já reina o Senhor, o Todo-Poderoso. Então essa é a mensagem principal. Imagina, a mensagem principal que traz tanto terror para as pessoas é: o Senhor reina, o Todo-Poderoso reina. Versículo de motivação e esperança, nós temos no Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Quer mais motivação? Ele enxugará, ele tá falando, ele enxugará. E enxugar não é nos dar um lenço, é tirar a dor, é tirar a morte, é tirar a tristeza, a perseguição. E eu gosto muito de 2 Tessalonicenses, quando vai fazer referência às coisas do fim. Em 2 Tessalonicenses, a palavra diz assim: Jesus matará o perverso com um sopro da sua boca. Você já ouvimos
né? Pessoas que não gostam assim, não me conta o filme, não. Não me conta o final do filme, não. Pois é, Apocalipse, a gente quer saber como que termina toda essa devassidão que está profetizado para o fim. Termina com Jesus destruindo o perverso, Satanás, o anticristo, a besta, com um sopro da sua boca. Também vamos ver alguns posicionamentos, como o deixa eu ler, que eu mesma me atrapalho. Amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, dispensacionalismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que uns creem no arrebatamento da igreja antes do milênio, outros creem durante o milênio, que Jesus vai voltar e levar a sua igreja, e outros creem que a igreja vai passar por toda a grande tribulação para depois ser arrebatada, né? Então tem muita coisa para a gente estudar, tem muita coisa para a gente aprender, e desde já que o Senhor Deus abra os olhos do nosso espírito, para que nós possamos compreender o que Ele quer me falar, o que Ele quer falar ao seu coração. Deus te abençoe.